Hoje vamos explorar uma poderosa ferramenta estratégica proposta por Michael Porter e ela recebe seu nome. Ela se chama As 5 Forças Competitivas de Porter. Essa ferramenta auxilia as empresas a entenderem a dinâmica competitiva de seus setores e indústrias, permitindo a avaliação das forças que influenciam a lucratividade e também a identificação de oportunidades e ameaças para que elas possam tomar decisões mais informadas e desenvolver estratégias competitivas eficazes. Vamos descobrir como que você pode aplicar essa ferramenta no seu negócio. A primeira grande vantagem é a identificação de oportunidades e ameaças. Porque ao analisar as 5 forças, as empresas podem identificar oportunidades para se destacarem no mercado, mitigar ameaças potenciais e, com isso, aumentar o seu lucro, melhorar a sua atuação. Essa ferramenta permite a definição de estratégias competitivas mais sólidas e alinhadas às condições do mercado, ou seja, tomar decisões estratégicas fundamentadas, bem informadas. E não para por aí. As 5 forças competitivas também podem ser usadas para identificar oportunidades de crescimento. Por exemplo, se uma empresa identifica que a rivalidade entre concorrentes existentes é baixa, isso pode ser uma ótima oportunidade para ela entrar então nesse segmento e com isso ganhar participação de mercado. Da mesma forma, se uma empresa identifica que a ameaça de novos entrantes é baixa, isso pode ser uma oportunidade para ela expandir os seus negócios sem ter que se preocupar com a concorrência de novos participantes. Por outro lado, é importante conhecer que essa ferramenta também tem limitações. E uma delas é que a ferramenta em si não considera as interações mais complexas entre as forças que ela aborda. E isso pode se reforçar ou enfraquecer quando elas são aplicadas em conjunto. Para contornar esse desafio, você pode então combinar a análise das 5 forças com outras ferramentas e abordagens estratégicas para obter uma visão mais geral e ampla do seu ambiente competitivo. Além disso, a análise baseada em dados históricos pode não refletir mudanças rápidas e disruptivas que ocorrem em alguns setores. Por isso, então, é essencial complementar os dados históricos com informações atualizadas e principalmente utilizar a inteligência artificial para identificar padrões e tendências que nós podemos ali deixar despercebidos. Também é importante lembrar que a ferramenta não aborda aspectos internos do negócio, como recursos, capacidades, competências. Isso pode incluir questões éticas, sociais, ambientais e pode sim afetar a reputação e a sustentabilidade do negócio. Para abordar esses aspectos, então, é recomendável que você use outras ferramentas de análise, em conjunto com as 5 forças. Por exemplo, análise SWOT. Vamos ao passo a passo para aplicar essa ferramenta no seu negócio. Primeiro, você vai definir o setor ou mercado que o seu negócio está atuando. Depois, você vai coletar dados relevantes para cada uma das 5 forças que a gente vai ver agora, cada uma delas. Rivalidade entre concorrentes existentes. Identifique o número, tamanho e diversidade dos concorrentes. Analise a intensidade da competição e considere fatores como diferenciação de produtos ou serviços, custo de mudanças para os clientes, por exemplo. A rivalidade entre os concorrentes pode ser intensa em alguns setores que são mais competitivos, por exemplo, o mercado dos smartphones. Nesse ramo, diversas empresas competem por participação de mercado, lançando então constantemente novos modelos, com tecnologias mais avançadas ou fazendo pequenas mudanças para atrair um público mais específico. Isso resulta em margens de lucro mais apertadas e desafios para diferenciar os produtos de maneira mais significativa. Por outro lado, indústrias com poucos concorrentes, como por exemplo a fabricação de aviões, a rivalidade pode ser bem menos acirrada. Devido às altas barreiras de entrada,
a competição direta é bem reduzida, permitindo então que as empresas já estabelecidas tenham maior controle sobre preços, margens de lucro. O mercado de refrigerantes, por exemplo, é altamente competitivo, com empresas como a Coca-Cola e a Pepsi sempre disputando a liderança global. Essas empresas lançam constantemente campanhas agressivas de marketing, ofertas promocionais, novos sabores para poder então atrair e reter seus clientes. A rivalidade é intensa nesse setor e leva então a preços muito competitivos e contínua necessidade de inovação para conquistar participação de mercado. Poder de negociação dos fornecedores. Identifique a concentração de fornecedores no mercado, a importância dos insumos fornecidos e a disponibilidade de alternativas. Na indústria de eletrônicos, como smartphones e laptops, a concentração de fornecedores para esses componentes-chave, como as telas, processadores, tudo isso pode influenciar significativamente a lucratividade das empresas. Se houver poucos fornecedores desses componentes e eles detiverem um grande poder de negociação, eles podem impor preços mais altos e isso vai afetar diretamente o custo de produção das empresas desse setor. Por outro lado, em setores com diversos fornecedores e disponibilidade de alternativas, como na indústria de alimentos, as empresas têm mais flexibilidade para negociar preços e buscar insumos com um melhor custo-benefício. Na indústria automobilística, os fabricantes de automóvel dependem de fornecedores de peças e componentes, como pneus, baterias e outros eletrônicos. E as empresas, por exemplo, como a Tesla, que produzem então veículos elétricos, podem ter menos opções de fornecedores para componentes que são muito específicos. E isso dá então aos fornecedores um maior poder de negociação em termos de preço, disponibilidade, e isso pode impactar diretamente nos custos de produção e lucratividade da empresa. O poder de negociação dos clientes. Identifique a concentração dos clientes no mercado. Avalie a sensibilidade dos clientes aos preços e ofertas. Na indústria de telecomunicações, por exemplo, onde há poucas empresas fornecendo seus serviços, mas um grande número de clientes que precisam desses serviços, os consumidores eles podem exigir preços cada vez mais competitivos e vantagens adicionais para que eles permaneçam fiéis àquela operadora. Em setores com muitos clientes e uma oferta diversificada, como por exemplo o varejo de moda, os clientes podem ter opções abundantes para escolher, tornando então as suas decisões muito mais sensíveis a preços e ofertas promocionais. No setor da aviação comercial, as companhias aéreas são grandes compradoras de aeronaves. Empresas como Boeing, Airbus, são as principais fornecedoras de aviões comerciais e elas enfrentam uma grande concentração de clientes, composta principalmente por grandes companhias aéreas. Essas empresas, então, têm o poder de negociação para exigir descontos, melhores termos de contrato devido ao alto volume de compras. Ameaças de novos entrantes. Identifique as barreiras à entrada, por exemplo, como economia de escala, regulamentações governamentais. Considere a necessidade de investimentos e tecnologias específicas, bem como a diferenciação da marca. A indústria farmacêutica é conhecida por ter altas barreiras à entrada. Empresas desse setor enfrentam altos custos de pesquisa e desenvolvimento para criar medicamentos inovadores e, além disso, devem passar por rigorosos processos regulatórios antes de lançarem seus produtos no mercado. Essas barreiras tornam, então, a entrada de novas empresas extremamente desafiadora, protegendo, então, as empresas já estabelecidas de uma concorrência imediata. Já em setores com menor proteção contra novos entrantes, como o mercado de alimentos embalados, as barreiras, então, à entrada podem ser bem menos rígidas, permitindo, então, que novas marcas e empresas entrem no mercado com muito maior facilidade. O mercado de streaming de vídeos é um exemplo do setor com uma entrada relativamente fácil para novos concorrentes. Com o crescimento da demanda por esse tipo de serviço, empresas como Netflix, Amazon Prime enfrentaram então o surgimento de novos concorrentes, como Disney Plus, Apple TV. A baixa barreira de entrada permitiu então que essas empresas entrassem rapidamente no mercado e começassem então a competir
por participação de mercado. Ameaça de produtos substitutos. Identifique as opções substitutas disponíveis no mercado. Você vai analisar, então, o nível da concorrência entre os produtos substitutos e considerar as diferenças de desempenho entre eles e os produtos atuais. Em setores onde existem opções substitutas, como o transporte, a concorrência entre diferentes modos de transporte pode afetar significativamente a demanda por cada opção. No setor de transporte urbano, os aplicativos de transporte compartilhado, como por exemplo o Uber, representam uma ameaça aos táxis tradicionais. Os aplicativos oferecem uma alternativa conveniente e acessível, que pode então afetar a demanda por todo esse tipo de serviço. Esse exemplo destaca como produtos substitutos podem alterar a dinâmica competitiva em um setor. Em contraste, setores com poucas opções substitutas, como o setor de energia, a demanda por eletricidade permanece estável e alta, já que as alternativas para a energia elétrica são limitadas. Como podemos observar, por meio desses exemplos, as 5 forças competitivas de Porter são uma ferramenta valiosa para a gente poder entender a dinâmica competitiva em diferentes setores e indústrias. Com base nessas análises, as empresas, então, podem tomar decisões mais fundamentadas. Elas podem identificar oportunidades de crescimento e desenvolver as suas estratégias competitivas de uma forma mais eficaz. Lembre-se de sempre trabalhar com dados e inteligência artificial para embasar as suas estratégias com a maior confiança. Terceiro passo para você aplicar essa ferramenta na sua empresa. Você vai avaliar o impacto de cada uma dessas forças sobre o seu negócio e vai atribuir uma nota de 1 a 5, sendo 1 baixo e 5 alto impacto, para cada uma dessas forças. No quarto passo, você vai combinar a análise das 5 forças para obter, então, uma visão mais ampla do ambiente competitivo no seu negócio. E no quinto passo, você vai, então, elaborar um plano de ação com estratégias para explorar as oportunidades identificadas e neutralizar as ameaças que você identificou ao longo da sua análise. É importante lembrar que suposições podem ser extremamente prejudiciais para os negócios, pois podem levar às decisões equivocadas. Por isso, é essencial que você baseie a sua análise das 5 forças competitivas em dados sólidos e informações atualizadas. Além disso, a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa ao analisar grandes volumes de dados e também ajudar você na identificação de padrões e tendências que seriam muito mais difíceis de perceber aí num trabalho manual. As 5 forças competitivas de Porter são uma ferramenta valiosa para as empresas que desejam entender o seu ambiente competitivo e tomar decisões estratégicas fundamentadas. Compreendendo as vantagens e limitações dessa ferramenta, como eu abordei aqui nesse conteúdo, entendendo também a sua origem, a sua aplicação, você vai poder utilizar a ferramenta de uma maneira mais eficaz para aumentar a sua vantagem competitiva e também alcançar o sucesso em um cenário empresarial que está em constante mudança. Lembre-se, então, de sempre trabalhar com dados e aproveitar a inteligência artificial para embasar suas estratégias e ter, então, uma maior confiança no que você está planejando. Se você ficou empolgado com a abordagem das 5 forças competitivas de Porter e deseja se aprofundar nessa ferramenta, conhecer outras ferramentas estratégicas que você pode aplicar aí na sua empresa, eu tenho uma recomendação muito valiosa para você. É uma leitura imprescindível para você aí que é um empreendedor, um profissional de marketing, um estrategista que está buscando alcançar o sucesso nos negócios. O melhor de tudo é que esse livro está disponível na Amazon. Então basta você acessar o site e já pode começar a ler, inclusive tem amostra gratuita. O link do livro está na descrição do conteúdo. Muito obrigada por me acompanhar até o final, um grande abraço e até a próxima!